A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando, falando ao meu coração, falando ao seu coração. Aqui é o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. Vem com a gente, tem jeito sim, o jeito é Jesus. Vamos buscá-lo juntos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Neste capítulo, há o relato de como o pecado entrou na humanidade. O primeiro pecado, quando o casal Adão e Eva se rebelaram contra Deus, desobedecendo a Deus. E a partir daí, o pecado entrou na humanidade e até hoje nós vemos quantos estragos ele tem feito em nosso meio. Bom, o tema da nossa mensagem é Entre Folhas e Peles. Por que este nome? Entre Folhas e Peles. Acontece que quando o primeiro casal pecou, eles sentiram-se envergonhados pela sua nudez. E então fizeram um tipo de roupa usando folhas. E quando Deus chegou, Deus então providenciou uma outra roupa, roupa de peles, exatamente. Por isso, o tema, um tema que sugere aquilo que ocorreu no Éden, o jardim do Éden, onde o primeiro casal estava quando o pecado entrou na humanidade. Eu convido você a ler comigo Gênesis capítulo 3. Vamos ler o texto desse capítulo com bastante atenção e com o coração voltado para Deus. Acompanhe a leitura que farei. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o, e o deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora,
Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Foi a mulher, isso, foi exatamente o que Adão disse, foi a mulher que tu me deste. Continuando, versículo 13. Ao que o Senhor Deus inquiriu à mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este a ti ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade, e fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Que Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos extrair dela ensinos preciosos para a nossa vida. Amém? Neste capítulo 3 do livro do Gênesis, eu gostaria de refletir sobre algumas relações. Primeiramente, como o diabo trata o homem. Depois, em segundo lugar, como o homem trata o diabo. Depois, em terceiro, como o homem trata o próximo, o outro ser humano. Em quarto lugar, nós vamos ver como o homem trata Deus. E em quinto, como Deus trata o homem. Ok? Vamos começar então, baseados nesse texto, e nós vamos refletir exatamente nesse primeiro aspecto. Como o diabo trata o homem. Veja no versículo 1 do capítulo 3 do Gênesis, que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Observe a sutileza do inimigo, do diabo, ao iniciar a conversa com uma pergunta, atraindo a atenção de Eva. Ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta. E ao fazer uma pergunta, ele já chama a atenção de Eva. Eva devia estar ali, tranquila, no jardim do Éden, estava
aproveitando todas as maravilhas daquele jardim que Deus criara, que Deus presenteara ao ser humano, e ali era até o momento uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, uma vida de comunhão perfeita com Deus. E o diabo vem e começa com uma pergunta para atrair a atenção. O diabo, ele é muito astuto, ele é muito esperto. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo hoje é muito mais esperto do que o diabo era quando isso ocorreu. O relato aqui de Gênesis capítulo 3. Afinal de contas, nós estamos aqui, Gênesis capítulo 3, verso 1, verificando a primeira vez que o diabo tentou um ser humano. E de lá para cá, o que ele já tentou de pessoas, de homens e mulheres no decorrer da história para que se rebelassem contra Deus, então ele tem muito mais experiência, muito mais expertise hoje de tentar do que com Eva. Mas mesmo naquela época, o diabo já era bastante astuto, e isso é um fato. Outra característica de como o diabo trata o ser humano, como ele nos trata, além da astúcia, é com mentira. Veja que nesse versículo que lemos, o diabo diz, e aconteceu que ele questiona a mulher, então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podereis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ou seja, ele distorce a palavra de Deus. Deus não disse isso. A própria Eva corrige o inimigo, dizendo para ele, não foi isso que a Bíblia, ou que Deus disse, não. Deus disse que podemos comer de todas as árvores, menos de uma. Então era o inverso. Mas o diabo, ele vem com astúcia, ele vem com mentiras. Então, para se aproximar de mim e de você, o diabo usa de astúcia, ele quer chamar nossa atenção. Depois ele começa a deturpar a palavra de Deus, mentira, engano. O próprio Jesus disse que o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia afirma que o diabo é pai da mentira. E o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir nós, você e eu, que somos a coroa da criação de Deus. O diabo não pode destruir Deus. Ele tentou rebelar-se contra Deus, se deu muito mal. E aí então o que ele tenta? É destruir a criação de Deus. Ele sabe que ao destruir o homem e a mulher, ao me destruir ou destruir você, ele vai entristecer o coração de Deus. Por isso que ele age com tamanha fúria para matar, roubar e destruir os seres humanos. E como ele tem conseguido êxito? Ele faz isso das mais diversas formas. Quantas pessoas estão destruídas pelo inimigo? Quantas pessoas estão caminhando para a condenação eterna sem que tenham consciência disso? A maioria imagina que vai para o céu quando morrer, mas mal sabem que estão caminhando a passos largos para o inferno, para a morte eterna, a condenação eterna, lugar de sofrimento eterno. Então, aqui nós vemos como que o diabo trata o ser humano. Ele trata o ser humano visando a sua destruição. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. A Bíblia, ela é muito clara a esse respeito. Inclusive, ela chega mesmo a dizer que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não brinque com o diabo, ele é uma realidade terrível, mas a Bíblia também diz que maior é o que está em nós, Deus, do que o que está no mundo, o diabo. Claro que ela se refere aos salvos por Jesus. Vamos em frente. Agora nós veremos
como o homem trata o diabo, como o ser humano trata o diabo. Primeira coisa que nós observamos aqui no texto bíblico: Eva permitiu a aproximação do diabo. É um erro terrível. Ela começou a conversar com o diabo, deu espaço para o diabo, permitiu que ele se aproximasse. E quanta gente permite que o diabo se aproxime de sua vida? Quanta gente, muitas vezes, convida o diabo para fazer parte da sua vida? Mesmo que não seja literalmente, mas acaba escancarando brechas para que o diabo entre e destrua a própria vida do indivíduo. Bom, além de permitir a aproximação, nós vemos uma outra característica de como o homem trata o diabo. Outra característica: ele dá ouvidos ao inimigo quando este questiona Deus. O diabo questionou Deus e Eva deu ouvidos a ele. Ela já não deveria ter permitido a aproximação, mas agora ele questiona Deus. Ele fala: olha, o que Deus diz não é bem assim não. Ou seja, ele, o diabo, que é o pai da mentira, porque é assim que a Bíblia o chama, ele aqui está chamando Deus de mentiroso. E Eva dando ouvidos a ele. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não dê ouvidos ao diabo. O que não falta é gente querendo desacreditar a palavra de Deus e o Deus da palavra. É por esta palavra que eu e você seremos julgados. Esta palavra é a verdade. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. O diabo sabe disso. Exatamente. É impressionante que o diabo, melhor do que ninguém, sabe muito bem que eu e você, o ser humano, jamais será Deus. Mas, ao tentar Eva, ele diz assim: olha, Deus, ele não quer que você coma daquele fruto, porque se você comer, você e seu marido serão iguais a ele, ou seja, serão iguais a Deus. Veja você como o diabo é terrível. Ele foi expulso dos céus, juntamente com os anjos que o seguiam, foram expulsos. Hoje, Lúcifer e os demônios, que são os anjos decaídos, sabem que estão condenados. Por quê? Porque Lúcifer tentou ocupar o lugar de Deus. Então, esta síndrome de Lúcifer, ou seja, pessoas querendo ser Deus, desde o Éden. Então, o diabo diz: olha, se você desobedecer a Deus, você vai ser igual a ele. Ele bem sabia que isso é impossível. Ele já está condenado por causa disso, mas ele quer destruir a vida, quer colocar o ser humano em rebeldia com seu Criador, a criatura lutando, sendo rebelde para com o Criador. E Eva foi na conversa dele. Quantas pessoas vão na conversa do diabo? Nas mentiras dele. Tem gente que fala assim: eu acredito em Deus, mas esse negócio de inferno eu não acredito. Eu acredito em Deus, mas eu acho que o inferno é aqui mesmo. Eu acredito em Deus, mas, olha, se você acredita em Deus, você precisa acreditar na Bíblia, que é a palavra dele. Se você não acredita na Bíblia, você então não acredita em Deus. Tem gente que fala assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Meu amigo, minha amiga, você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por macacos? Queria que a Bíblia fosse escrita por gatos, cachorros? Ora, Deus, a própria Bíblia diz, inspirou homens através do Espírito Santo para escrever este livro. Sim, os 66 livros da Bíblia foram escritos por homens inspirados por Deus. Portanto, é a palavra de Deus. Se você acredita em Jesus, você deve acreditar na Bíblia, porque Jesus não apenas lia, mas pregava a Bíblia. Sim, meu amigo, minha amiga, tome cuidado com as mentiras do diabo. Não vai atrás dessas mentiras, não dê lugar para isso. Ainda, nós vemos o diabo seguindo
o caminho de confrontar as verdades de Deus. Outro erro de Eva e mesmo Adão para com o diabo, a forma como o homem trata o diabo, é que eles seguiram os desastrosos conselhos do diabo. Então, como que o homem trata o diabo? Permitindo aproximação, dando ouvidos ao inimigo quando este questiona o próprio Deus, a palavra de Deus, e ainda seguindo os conselhos do diabo. Eu vou dizer uma coisa para você e preste muita atenção. Ninguém na história humana se deu bem seguindo conselhos do diabo. Ninguém. O inferno está repleto de gente que seguiu os conselhos do diabo. O diabo não faz nada de bom, nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Ele não vem ajudar, ele vem matar, roubar e destruir. Sendo assim, eu sigo os conselhos de Deus que estão aqui na palavra dele. Conselhos de paz, de amor, de graça, conselhos de salvação. Não siga os conselhos do diabo. O primeiro casal seguiu e até hoje você e eu estamos pagando as consequências dessa desobediência lá atrás dos nossos pais adâmicos. Isso mesmo. Lá no Éden, antes do pecado entrar, antes do primeiro casal desobedecer a Deus porque seguiu os conselhos do diabo, não havia farmácia, porque não tinha doença, não havia hospitais, não havia cemitério, não havia delegacia. Era uma bênção, meu amigo. Foi só seguir o conselho do diabo e deu no que deu. E na sua vida? Você tem seguido os conselhos do inimigo? Sabe? Por isso que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, para não seguir conselhos do diabo. Vamos em frente. Nós já vimos como o diabo trata o homem, como o homem trata o diabo. Agora veremos como o homem trata o próximo. Como que um ser humano trata o outro. Aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos, primeiro, o homem tratando o seu próximo, Adão e Eva tratando Adão, levando o outro a rebelar-se contra Deus. Então Eva, ela foi usada pelo inimigo para levar o marido, não que justifique o erro do marido, mas ela foi levar os seus semelhantes, Adão, a rebelar-se contra Deus. Tem muita gente que leva outros para o caminho errado. O capítulo 1 do livro dos Salmos fala muito sobre isso. Principalmente se você for um adolescente, um jovem, leia Salmos capítulo 1, primeiro capítulo dos Salmos. Tem muita gente que se dando mal na vida, que já sofreu muito porque foi na onda dos outros. Não vai atrás dos outros, vai atrás da palavra de Deus, vai atrás do Deus da palavra. Outra coisa, como que o homem trata o próximo? Preferindo agradar o outro ao invés de obedecer a Deus. Adão preferiu agradar a Eva do que obedecer a Deus. Então Eva falou, olha, a serpente está dizendo aqui que se nós desobedecermos a Deus, nós vamos ser muito melhores. E ele foi atrás. Se alguém quiser levar você a desobedecer a Deus, afaste-se dessa pessoa. A nossa fidelidade primeira é com Deus. Jesus disse que todos os mandamentos de Deus se resumem ao seguinte: amarás ao Senhor seu Deus sobre todas as criaturas, sobre tudo. Primeiro é o amor a Deus, o Criador, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume todo o ensino de Deus. Então, quem ama a Deus acima de todas as coisas, não vai atrás de conselhos de amigos, que desejam, às vezes, que a gente se rebele contra Deus. Por isso, por exemplo, tem tanto drogado. As pessoas se drogam porque um dia, por uma infelicidade, elas deram ouvidos a uma pessoa, a um pseudo-amigo, amiga, que, usado por Satanás, ofereceu droga. E aí foi e desobedeceu a Deus, dando ouvidos ao pseudo-amigo, ao invés de ouvir a palavra de Deus.
E assim tantas outras coisas. Quantas e quantas pessoas preferem estar de bem com um grupo para ser aceito por esse grupo do que estar de bem com Deus? Olha, que todo mundo te rejeite, mas se preocupe em ser aceito por Deus. Se as pessoas te aceitarem, ótimo. Se não te aceitarem porque você está compactuado com Deus, saiba que você está fazendo a melhor coisa. Primeiro, Deus. Se as pessoas aceitarem ou não, é outra história, mas o principal é nossa comunhão com Deus. Ainda, o homem trata o outro homem tentando culpar o outro ao invés de assumir seus erros. Foi assim com Adão, foi assim com Eva. Adão e Eva não assumiram seus erros. Eles tentaram colocar um outro culpado. Eles tentaram, ao invés de assumir seus erros, jogar a culpa para outro. Ninguém cresce sem assumir seus erros. Talvez, se eles tivessem assumido o erro lá no Éden, a história teria sido diferente. Se você errou, meu amigo, minha amiga, assuma seu erro. Primeiramente diante de Deus e depois de quem quer que seja. Não é? Não faça como nossos pais adâmicos, tentando colocar culpa nos outros. Quanta gente não cresce como pessoa, como ser humano, porque não admite que erra. Tem sempre uma desculpa. Ah, eu fiz isso, mas a culpa não foi minha, foi de fulano, foi de Beltrano, foi da minha esposa, foi do meu marido, foi dos meus filhos, dos meus pais, foi do pastor, foi do irmão lá da igreja, foi do meu colega de trabalho. Para com isso. Para com isso. Cada um de nós tem que assumir o seu erro e não ficar jogando culpa nos outros. Bom, então nós já vimos como o diabo trata o homem, como o homem trata o diabo, como o homem trata o próximo. Agora veremos como o homem trata Deus. Isso mesmo. Veja que aqui no capítulo 3 do Gênesis, quando Deus chega lá no jardim, e é claro, Deus é onisciente, ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele deu oportunidade ao homem, né? Mas como que o homem tratou Deus? O homem trata Deus com insensatez. Ele tenta fugir de Deus. Deus é onisciente, é onipresente. A Bíblia diz que Deus chama todas as estrelas do universo pelo nome. Você sabe lá o que é isso? Deus é onisciente, é onipresente. Nada do que façamos escapa ao olhar atento de Deus. E o homem, ao pecar, começa então a agir com insensatez. Vou me esconder de Deus atrás de uma árvore aqui. Vem, Eva, vamos esconder de Deus. Olha, ele está chegando. Vamos ficar escondidos aqui. Que insensatez. O pecado nos leva à insensatez. Quanta insensatez. Outra coisa, nós vemos que o homem, além de agir com insensatez, ele também não assume seus erros. E isso é uma coisa que Deus não gosta. Nem Adão, nem Eva assumiu seus erros. Eles foram tentar jogar a culpa no outro. Não deu certo, como nós bem sabemos. E ainda, o homem, ele trata Deus de forma inadequada, né? É interessante que o pecado entrou na raça humana e o homem começou a fazer só bobagem. Só bobagem. Tentar se esconder de Deus, jogar a culpa no outro, como se pudesse ludibriar Deus, né? E ainda fazer roupa com folhas, né? Sinceramente, não é o melhor jeito, né? Eles estavam nus e não tinha problema nenhum, mas quando o pecado entrou a malícia, entrou a vergonha. E aí eles tentaram cobrir a sua nudez com folhas. E veja, eles estavam com vergonha de quem? De Deus. Quem que criou o corpo de Adão? Quem criou o corpo de Eva? Foi Deus. Imagine, Deus, você ter vergonha de estar sem roupa diante de Deus. Deus é onisciente, é onipresente, ele está em todos os lugares, né? Mas então Deus, ele fez roupa de peles para o primeiro casal. Bem,
como que o diabo trata o homem, como o homem trata o diabo, como o homem trata seu próximo, como o homem trata Deus, e agora, finalmente, como Deus trata o homem. Nós vemos aqui em Gênesis 3 que Deus trata com dignidade. Já fez roupas apropriadas, roupas de peles para Adão e também para Eva. Deus trata com consideração. Deus foi ao encontro do homem, mesmo sabendo que ele havia pecado, havia se rebelado contra o Senhor. Consideração. É interessante isso. Deus já sabia o que tinha acontecido, mas ele vai ao encontro do homem. Assim também Jesus. Essa humanidade mergulhada em pecado, Jesus, que é o Deus encarnado, vem em busca do homem. Ele veio buscar a mim, veio buscar a você. Ele quer nos resgatar, nos restaurar. Deus trata o homem também com amor. As peles, essa roupa de peles é uma coisa muito profunda, porque ali no Éden mesmo houve o primeiro sacrifício por consequência do pecado, o derramar de sangue. Para que a roupa de pele fosse feita para Adão e Eva, foi necessário o sacrifício de animal. Isso, sangue escorreu. Isso já aponta para o Calvário. Ali nós já vemos que Deus já sabia como iria fazer para consertar aquela relação que ele tinha com a humanidade. E ele então trata com amor. Trata também a relação de Deus com o homem, ele trata com justiça. Não se engane, meu amigo, minha amiga. O diabo tem enganado muitas pessoas dizendo: Deus é bonzinho, Deus é amor, ele não vai mandar ninguém para o inferno. A Bíblia não diz isso não. Pelo contrário, Jesus ele ensina que a maioria das pessoas, por rejeitarem a salvação, irão para o inferno. O sofrimento eterno, nunca vai acabar esse sofrimento. Tem gente lá no inferno que achava que Deus iria dar um jeitinho. Não dá. O jeitinho que Deus deu, o jeito que Deus deu foi a cruz do Calvário. É o único jeito. É você se render, reconhecer que é um pecador e que Jesus morreu pelos seus pecados e entregar sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Não acredite em religião, não acredite nesses religiosos, está cheio de falsos profetas por aí. Entrega a tua vida a Jesus. Ele restaura, Ele salva, Ele dá vida eterna. Bem, a justiça nós vemos quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim. Vocês se rebelaram contra mim, agora estão expulsos desse jardim. Colocou ali querubins, colocou uma espada flamejante. Adão e Eva não podiam mais retornar para aquele lugar maravilhoso. Bem, além disso, antes do pecado, bastava Adão e Eva esticarem o braço e pegar as frutas e se alimentar. Depois do pecado, meu amigo, então Deus falou: olha, por consequência do pecado, muita coisa vai mudar e para pior. Né? A mulher vai ter problemas de dor, muita dor para dar à luz. E ela ainda vai ser sujeita ao domínio do homem. Não que Deus desejasse, mas é uma consequência do pecado. E ainda o homem agora não vai levantar o braço para pegar o alimento. Ele vai ter que se dobrar em direção à terra para poder ter o seu alimento. Como se Deus quisesse dizer para o homem: você veio do pó, você vai ficar olhando aí para o pó, porque você vai voltar para o pó. Entrou a morte na nossa história também. O pecado entrou na raça humana e através dos séculos tem devastado a humanidade até os nossos dias. Agora eu acredito que você deva se perguntar: pastor, realmente Gênesis é algo muito, mas muito forte.
Eu não tinha prestado atenção, espero que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração. Mas eu tenho algo ainda para falar para você, e é rapidinho. Vamos para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22. Olha o que a Bíblia diz. Porque assim como a morte veio por um homem, a morte entrou por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! Isso mesmo. Adão errou, pecou, e o pecado entrou na raça humana. Mas Deus, no seu amor, Ele ama tanto você, tanto a mim, que Ele mandou Cristo Jesus para nos salvar. E toda pessoa que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. Vai ter uma vida no céu, uma vida eterna, meu amigo, minha amiga. Melhor do que era no Éden para Adão e Eva. Sim, porque lá no céu, para onde os salvos por Jesus irão, após este mundo, a vida aqui neste mundo, o que vai acontecer? Lá não haverá lágrimas, não haverá sofrimento e não haverá pecado, não terá o tentador. Ou seja, a vida eterna que Deus nos oferece agora em Cristo Jesus é melhor do que aquela que Adão e Eva desfrutaram antes de pecar. Ah, querido amigo, querida amiga, a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém vá para o sofrimento eterno, mas que todos se arrependam. Eu convido, em nome de Jesus, considere-se, reconheça que você é um pecador, uma pecadora. Confie que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus. Convide-o para ser o Salvador e o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que assim fazendo, o seu nome estará escrito no livro da vida. Procure ler a palavra de Deus. Conheça o Deus, a palavra. Deus existe e Ele te ama e muito. E não quer que você se perca. Abra teus olhos, abra os teus ouvidos, ouça a voz de amor que vem ao seu encontro agora através desse vídeo. É a palavra de Deus. Eu não lhe prego religião, não prego igreja batista ou qualquer igreja. Nós pregamos Cristo ressurrecto. Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele, Jesus, disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meu amigo, minha amiga, abra seu coração. Aceite Jesus enquanto é tempo. Você quer fazer uma decisão, entregar sua vida a Jesus? Feche seus olhos de todo o seu coração. Ore comigo. É uma oração para aqueles que desejam entregar sua vida a Jesus. Só ore se você quer entregar a vida a Jesus, quer ser salvo por Jesus. Diga assim: Senhor meu Deus. Repita aí: Senhor meu Deus. De todo o meu coração eu me entrego ao Senhor Jesus. Eu o recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, a partir de hoje eu quero viver para Jesus. Quero conhecer os ensinos de Jesus. Quero, Senhor Deus, que o Senhor derrame sobre a minha vida o Teu Espírito Santo. Escreva meu nome no livro da vida. Vem, Senhor, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, eu me entrego a Ti, porque eu quero ser Teu filho, Tua filha, a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua decisão. Eu espero ver você lá no céu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Espera aí que tem mais coisa aqui no nosso culto. Nós agora vamos louvar ao nosso Deus e vamos fazê-lo juntamente com o ministro de música Afrânio. Louvemos ao Senhor. Lá no Monte além, eis a rude cruz, onde alguém está em aflição.
conceder-me salvação. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Lá no monte além, eis a multidão a escarnecer do Salvador. Mas não foi em vão que Jesus desceu para resgatar o pecador. Monte do Calvário, onde meu Jesus morreu por mim. Triste, ei-lo assim ferido, só em agonia pereceu. Puro, carregou meu fardo para libertar-me do pecar. Este foi o dia mais feliz, pois morreu para me salvar. Pois morreu para me salvar. A Igreja Batista Videira, ela tem algumas uvinhas, são as nossas crianças, meninos e meninas lindos. Tem uma turminha muito especial na videira. E hoje nós vamos conhecer aqui no nosso vídeo aqui a Lívia. A Lívia, ela vai contar uma história de um livro sem palavras. Você preste muita atenção, é o plano da salvação. Vamos lá, Lívia. Oi, irmãos. Hoje eu vou contar um pouquinho do livrinho Sem Palavras. Primeiro é o dourado, que significa que a gente vai andar lá nas ruas de ouro lá do céu. Depois vem o preto, que significa que
que a gente enche o nosso coração de pecado quando a gente faz uma coisa muito errada. Depois vem o vermelho, que significa que Deus morreu na cruz para salvar a gente do sangue de Jesus. Depois vem o branco, que significa que Deus perdoa a gente pelos pecados. E depois vem o verde, que significa que a gente vai ter uma vida com Jesus. E depois vem o dourado de novo, que significa que a gente vai ficar lá no céu. E aqui eu tô com a bandeira do Brasil e tem algumas cores que tem aqui no livrinho sem palavras. O amarelo, o branco e o verde. E que eu queria falar pra vocês que eu tô com muita saudade lá de Ribeirão Branco, quando a gente fazia o evangelismo, quando a gente ia no Amanda, e que a gente dava o nosso coração para as pessoas que não sabiam de Jesus e falava a palavra para eles saberem de Jesus. Na Igreja Batista Videira, nós temos todos os dias um momento de oração. Apesar dessa pandemia, a igreja está unida, está trabalhando. Hoje mesmo nós fomos levar mantimentos para uma família que perdeu tudo num incêndio, levar alguns produtos também, ajudar. Enfim, a igreja está unida no Senhor trabalhando, não é? E nós oramos, temos um ministério de oração todos os dias, 22 horas, a igreja para onde estiver, cada um na sua casa, ali as famílias oram, dobram seus joelhos e clamam a Deus. E se você tiver algum pedido de oração por você, pela sua família, qualquer pedido, coloque aí nos comentários e nós estaremos orando por você, tá bem? Agora nós vamos orar com a irmã Glória, uma querida irmã de nossa igreja. Oremos, irmãos. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigada, Deus, pelo culto que nós tivemos essa noite, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, por cada irmão da Igreja Batista Videira, Senhor. Deus amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, por estarmos bem, ó Deus, protegidos, Senhor, debaixo da Tua proteção, Senhor. Obrigado a Deus porque nada tem nos faltado, Senhor. O Senhor sempre está conosco, no cuidado, Senhor, nos protegendo, cuidando da nossa família, Senhor. Ó Pai, graças te damos, ó Deus. Pai amado, também eu te agradeço pelos nossos pastores, Senhor, os missionários, ó Pai. E peço a Ti, Senhor, uma bênção, Senhor, especial para os missionários que estão nos campos, ó Deus, pregando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um deles, Pai, da sua família, Senhor, dos seus filhos, ó Deus. Protege, Pai, em nome de Jesus, dessa pandemia, Senhor. Deus querido, eu venho pedir também, ó Pai, pelos enfermos, Senhor. Ó Deus, Tu conhece o coração de cada pessoa que está enfermo, doente, Senhor. Ó Deus, se for da Tua vontade, Senhor, que essas pessoas possam ficar bem, serem curadas, ó Deus, e falar do Teu amor, ó Deus, e do milagre que aconteceu nas suas vidas, ó Pai. Senhor amado, peço também pela irmã Regina, Pai, que trabalha na área da saúde, Senhor. Esteja com a irmã, Senhor, com seus familiares, cuidando, Senhor, protegendo eles, ó Deus. E também que esteja com a nossa igreja Batista Videira, Senhor, com todos os irmãos e familiares, Pai.
É em teu nome, Senhor, que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A nossa expectativa é que Deus tenha abençoado a sua vida através desse vídeo e nós contamos com você para se inscrever aí no nosso canal, o canal da Videira, aqui no YouTube. Estamos quase chegando aos 100 inscritos. Faça a sua inscrição, divulgue o nosso canal e deixe o seu like aí. Isso aí vai ajudar bastante a gente. Que Deus abençoe você, sua família. A Igreja Batista Videira é uma igreja que está há pouco tempo, aí nós temos menos de 2 anos de organização. Amamos missões, amamos compartilhar o amor de Deus. Vem com a gente, é um prazer ter você aqui conosco. Deus abençoe.